E aí, está se preparando para o vestibulinho da ETEC? Então, estou aqui para tentar te ajudar. Eu sou o professor Sandro Azevedo, sou professor de matemática da ETEC de Tararé e eu resolvi fazer a resolução dos exercícios de matemática dos vestibulinhos anteriores. Compartilhe esse vídeo com seus colegas para que mais pessoas possam ser ajudadas com esses exercícios, beleza? Bom, pessoal, vamos lá então para a resolução da questão número 12 do vestibulinho do primeiro semestre de 2019. Então, primeiramente, vamos fazer a leitura aqui e analisar as informações que nós temos. Aliás, esse é um detalhe muito importante, né? Ler com muita atenção para você poder interpretar corretamente o que o exercício está pedindo. A Estrela da Morte é uma arma ícone da série cinematográfica Star Wars. De formato esférico, ela era considerada similar a uma lua. Essa arma, estação espacial, podia se locomover pelo espaço à velocidade da luz, ou seja, 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. A cada segundo seria esse valorzão aqui. Admita que a Estrela da Morte precisasse se posicionar de maneira a realizar um ataque de máxima eficiência ao planeta C. Inicialmente, a estação espacial encontrava-se no ponto A, e entre ela e o planeta C havia um grande asteroide. Por isso, necessitou ir para o ponto B, de modo a poder visualizar perfeitamente o planeta C, conforme a figura. Assinale a alternativa que contém o tempo que a Estrela da Morte demorou para se locomover do ponto A para o ponto B. Bom, primeiramente vamos comentar aqui os detalhes que são necessários para a resolução. Esse exercício ele exige vários assuntos relativos à matemática. Entre eles, propriedades de potência, que nós vamos utilizar, teorema de Pitágoras e potências de 10 especificamente, e podemos relacionar com notação científica. Então, qual é a ideia aqui de resolução? Uma chave muito importante para o que ele me deu foi esse desenho. Esse desenho é um triângulo retângulo e ele me deu dois lados desse triângulo retângulo. E quando a gente tem triângulo retângulo, a gente tem uma ferramenta muito importante que é o teorema de Pitágoras. Triângulo retângulo, onde eu tenho isso aqui que é a hipotenusa, que é o lado que está de frente para 90 graus. Isso aqui é um cateto e esse aqui o outro cateto. No teorema de Pitágoras, você teria que lembrar que a fórmula é hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos catetos. Então, isso aqui é a fórmula que nós vamos utilizar para resolver esse exercício. Então, vamos apagar isso aqui. E vamos voltar aqui para o nosso exercício. Então vamos lá para a resolução. Então, o que é a ideia aqui inicialmente? Primeiro, repare que nós vamos poder aplicar o teorema de Pitágoras aqui, e esse valor aqui, ele é a hipotenusa. E esse aqui é um dos catetos. E nós vamos ter que descobrir esta distância aqui, ó, que é a distância entre os pontos A e B. Nós temos que descobrir isso aqui para depois utilizar essa informação, que é muito importante, que ele já me deu aqui a velocidade da luz, porque se são 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros a cada segundo, eu preciso descobrir quantos quilômetros tem daqui. Porque se eu descobrir quantos quilômetros, eu consigo descobrir qual vai ser o tempo que ela vai levar. Bom, voltando aqui. Uma coisa importante é que se a gente fosse utilizar esse 10 elevado a décima e esse 10 elevado a 9 no cálculo, nós deveríamos deixar eles na mesma unidade. Aqui está 10 elevado a 10 e aqui está 10 elevado a 9. Então eu tenho que fazer a transformação de um deles. Para isso, a gente precisa saber um outro detalhezinho.
que é como fazer a transformação disso. Então, este valor aqui nós vamos fazer uma transformação nele. Esse 1,7 vezes 10 elevado a 10, eu vou transformar ele em 10 elevado a 9. Como fica isso? Eu vou tirar desses 10 aqui, eu vou tirar um deles. Então, eu vou poder escrever assim, 1,7 vezes 10 vezes 10 elevado a 9. Então, aqui, expoente 1, eu tenho 1, 10, e aqui eu tenho outros 9, 10. Então, juntando esses dois, multiplicação de base iguais, somos expoentes. Isso aqui é a mesma coisa que isso, só que está escrito de outra forma. Aí, o que eu posso fazer? Esse 10 eu posso multiplicar esse 1,7. Aí, ele vai virar 17. 1,7 vezes 10 vira 17 vezes 10 elevado a 9. Então, foi uma maneira de transformar esse número. Existe uma outra maneira de fazer isso, que é uma regrinha que eu costumo utilizar com meus alunos, que eu chamo de regrinha do DD. À medida que a vírgula anda para a direita, aqui ele é elevado a 10. À medida que a vírgula anda para a direita, eu chamo ela de regrinha do DD. Se a regrinha é do DD, quando a vírgula caminha para a direita, o expoente diminui. Então, aqui a vírgula vai andar para a direita. Então, significa que eu vou andar uma casa para a direita, o expoente vai diminuir uma unidade. Por isso que ele vai virar 1,7 vezes 10 elevado a 9. Isso através de regrinha. Aqui através da definição da potência, né? Mas de qualquer forma, você tem a possibilidade aqui de fazer essa transformação para 17 vezes 10 elevado a 9. E agora nós temos aqui 8 vezes 10 elevado a 9. A vantagem de fazer através dessa forma é que agora a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras sem utilizar a potência se você quiser. Eu vou fazer com a potência para você ver que vai dar o mesmo resultado e depois eu faço de outro jeito mais fácil. Então, como que fica aqui o nosso teorema de Pitágoras? Ele vai ficar 17, que é a nossa hipotenusa, em vermelho mesmo, vai ficar 17 vezes 10 elevado a 9, tudo isso elevado ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, igual soma do quadrado dos catetos, x ao quadrado mais 8 vezes 10 elevado a 9, tudo isso ao quadrado. Bom, e agora eu tenho que efetuar isso aqui. 17, agora a propriedade de potência. As propriedades de potência dizem que quando você tem uma multiplicação, você pode elevar cada um deles à potência. Então, aqui vai ficar 17 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a 9, tudo isso ao quadrado. X ao quadrado, e aqui mesma coisa. O 8 eu elevo ao quadrado e o 10 elevado a 9 também. Então, vai ficar 8 ao quadrado vezes 10 elevado a 9, tudo isso ao quadrado. Bom, então aqui mais um detalhezinho, então, que é a propriedade de potência. Da onde que eu tirei isso? Eu vou apagar esse detalhe aqui, apagar a regrinha. E vou mostrar a propriedade de potência. Então, uma coisa para você estudar aí seria a potenciação. Então, nós temos na propriedade de potência, eu tenho uma propriedade que me diz o seguinte: quando eu tenho dois números elevados a uma potência, quando eles estão multiplicados, cada um desses números pode ser elevado a uma determinada potência. O A elevado a N e o B elevado a N também, como está aqui. Foi isso que eu apliquei aqui. Então, seguindo em frente, vamos lá. 17 ao quadrado
vai dar 289. E agora tem uma outra propriedade que eu vou utilizar aqui, ó, 10 a nona elevado ao quadrado. Tem uma outra propriedade de potência que diz o seguinte, que quando eu tenho uma potência de uma potência, o que eu faço com esse expoente? Eles vão ser multiplicados. Então, vai ficar a elevado a n vezes m. Ou seja, resumindo isso que eu falei, simplesmente a gente multiplica esses dois números aqui, ó. Então, vamos continuar. Vezes 10 elevado a 9 vezes 2 é 18. Ok? Bom, aqui continua o x ao quadrado. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. E aqui o 10 a nona elevado ao quadrado vai acontecer a mesma coisa de novo. Então, vai ficar elevado a 18. Ok? Bom, agora nós precisamos isolar o x ao quadrado. Esse x ao quadrado pode vir para o lado de cá. Esse 289 vai para o outro lado. Vezes 10 elevado a 18. Mais 64 vezes 10 elevado a 18. Mantendo esse x ao quadrado aqui. E efetuando. E agora, como é que eu efetuo esse cálculo aqui? Quando os expoentes... Aqui, ó, eu tenho duas partes iguais. Ó, essas duas partes aqui, ó, 10 elevado a 18 e 10 elevado a 18, são iguais. A gente pode simplesmente efetuar o 64 e o menos 289. Que muitos professores acabam ensinando aqui as pessoas a colocarem em evidência. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou colocar o 10 elevado a 18... fora do parênteses, então vai colocar aqui, ó, 10 elevado a 18, abro um parênteses, se eu tirei ele daqui, vai ficar ali dentro menos 289. Se eu tirei esse 10 elevado a 18 daqui, vai ficar o mais 64. Então, nós ficamos com isso. Aí, continua na conta aqui, menos x ao quadrado igual. Continua o 10 elevado a 18 e o resultado aqui do menos 289 com mais 64 vai dar menos 225. Certo? Vou continuar aqui na frente, vou apagar a propriedade aqui, depois, se for o caso, vocês voltam o vídeo para pegar as propriedades. Então, vou continuar aqui na frente. Fazer um tracinho aqui, vamos continuar. Só vou inverter aqui a ordem, ele estaria escrito assim, para ficar mais bonitinho. Menos 225 vezes 10 elevado a 18. Como aqui está negativo e aqui está negativo, eu vou fazer uma multiplicação por menos 1. Vou multiplicar a equação toda por menos 1. Então, vai inverter o sinal de cada um deles. Então, vai ficar x ao quadrado. E aqui 225 vezes 10 elevado a 18. Bom, agora nós temos um outro problema. Esse quadrado que está aqui não pode ficar aqui, ele vai ter que passar para lá. Então, como é que eu continuo com isso? X fica aqui, passa para lá, seria mais ou menos raiz quadrada de tudo isso. 225 vezes 10 elevado a 18. E aqui x igual. Só que aqui, mais ou menos, isso acontece para toda vez que nós temos que passar a raiz quadrada para o outro lado. Mas como esse x é uma distância, não existe distância negativa. Então, eu vou apagar o negativo, vou deixar ele só positivo aqui. Então, vou tirar esses sinais. Agora, propriedade de novo. Nas radiciações, nas propriedades de raízes, nós temos uma propriedade que também diz que uma multiplicação pode ser separada. Então, ficaríamos com raiz de 225 vezes raiz quadrada de 10 elevado a 18. Ok? Vamos continuar aqui na frente. Continuando o cálculo, como nós vamos ficar? X igual. Raiz de 225 é 15.
e a raiz quadrada de 10 elevado a 18, existe também uma propriedade de raiz, vou anotar ela aqui em cima, vamos ver se cabe aqui, se eu consigo escrever, mas tem uma propriedade muito importante das raízes que é transformar a raiz em potência. Se você tem uma raiz qualquer aqui, ó, a gente pode pegar o índice da raiz e passar dividindo essa potência. Então eu transformo uma raiz em potência, essa é uma propriedade muito importante, ó. E eu vou utilizar ela agora. Aqui é raiz quadrada. Então este 2 aqui da raiz quadrada vai passar dividindo esse 18. Então vamos ficar com 10 elevado a 18 dividido por 2. Então x igual 15 vezes 10, daí 18 dividido por 2 dá o 9. Então é aqui que entra aquele detalhe que eu falei que dava para ter feito de uma maneira mais rápida. Repare que aqui está 10 a nona, né? Aqui ó, ficamos 10 a nona, aqui também está 10 a nona, aqui também deu 10 a nona. Então eu poderia ter feito isso aqui de uma maneira mais fácil. Bom, acabou o exercício já? Nada disso, não acabou. Continuando aqui, nosso x deu 15 vezes 10 elevado a 9. Isso aqui é quilômetros. E o que ele disse para nós ali no enunciado? Ele falou que a velocidade da luz, é de 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros para cada segundo. Então, para a gente descobrir o tempo, que é o que ele pergunta, nas respostas estão o tempo. Eu vou ter que pegar a distância que a gente encontrou, que é o 15 vezes 10 elevado à nona quilômetros, e dividir por 3 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por segundo. Então, se eu fizer essa divisão, agora eu vou poder simplificar aqui, ó, 15 dividido por 3 vai sobrar 5. E, novamente, falando de propriedades de potência, divisão de bases iguais. Subtrai, né, mantém a base e subtrai os expoentes. Então, a propriedade de potência que me diz é assim, né? A elevado a m e a elevado a n, divisão de bases iguais, a gente conserva a base e subtrai o expoente. É isso que eu estou utilizando ali. Então, aqui nós vamos ficar com 10 elevado a 9 menos 5, que resulta em 5 vezes 10 elevado à quarta segundos. Então, seria esse tempo que a gente teria como resposta. Então, agora vamos dar uma olhada aqui nas alternativas para ver como que isso ficou, se está desse jeito mesmo ou não. Voltando aqui nas alternativas, será que tem aquela resposta que deu no nosso lá? Então, a nossa resposta era 5 vezes 10 elevado à quarta. Tem isso na alternativa? Tem. Está exatamente assim e ele é a letra A. 5 vezes 10 elevado à quarta. Então, esse aqui foi um problema longo, né? Um exercício demorado porque envolveu muita coisa. A gente utilizou propriedades de potência, propriedades de raízes, potências de 10 ou notação científica, né? Que é aquela regrinha do DD que eu mostrei para vocês, e teorema de Pitágoras. Então tinha muito detalhezinho de matemática básica envolvido aqui para conseguir resolver esse exercício. Beleza? Espero que tenha dado para entender aí. Agora eu vou mostrar aqui como seria a maneira mais rápida de ter resolvido esse exercício, né? Bom, então primeira coisa seria deixar aqui as duas potências com o mesmo expoente. Então, como eu mostrei para vocês pela regrinha do DD, a vírgula vai andar para a direita uma casa, então ela vira 17 vezes 10
elevado. Aqui estava 10 o expoente, então se ela andou para a direita, diminuiu uma unidade. Então ela vira 9. Inclusive, no anterior eu tive que corrigir o vídeo aí porque eu tinha escrito errado. Eu tinha escrito 1,7 vezes 10 elevado a 9, né? Mas o correto é 17 vezes 10 elevado a 9. E aí a grande sacada do esquema é que, como aqui está 10 elevado a 9 e aqui também, esse resultado aqui também vai ficar 10 elevado a 9. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer somente com o 17, com o 8, o teorema de Pitágoras, e no final a gente acrescenta aqui o 10 elevado a 9, nesse x que eu encontrar. Aí o cálculo vai ficar bem mais simples. Então, resolvendo o teorema de Pitágoras aqui, nós ficaríamos com 17 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, o 17 ao quadrado dá 289, o x ao quadrado e o 8 ao quadrado. Agora eu vou fazer um esqueminha diferente que eu fiz na outra lá. Eu, em vez de mandar o x ao quadrado para a esquerda, eu vou mandar o 64 para cá, ó. Só para não precisar multiplicar por menos 1 agora nesse momento. Fica 289 menos 64 igual a x ao quadrado. Isso aqui normalmente o pessoal não costuma fazer, mas a gente ganha um tempinho aqui. Essa subtração vai dar 225. 225 é igual a x ao quadrado. Consequentemente, x ao quadrado é igual a 225. E, passando a raiz quadrada para lá, já falei que não vai ter o negativo, né? Vai ficar só positivo. A gente vai chegar nos 15. Então, como foi retirado 10 elevado a 9, o correto disso é ser 15 vezes, né? Para ficar igual, aqui está certo, deu 15 mesmo. Só que a medida lá da altura toda, né, daquela distância toda, vai ficar 15 vezes 10 elevado a 9 que eu tirei. Aí segue igual a gente fez no outro exercício lá, né? Vou repetir aqui. Ficou os 15, aliás, 15, não, 15 ponto. Os 15 vezes 10 elevado a 9, que é a distância toda, dividido pela velocidade da luz, que é 3 vezes, né, que é 1 vezes, e 10 elevado a quinta. O 15 dá para simplificar pelo 3, fica 5. 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a quinta. Divisão de bases iguais, subtrai os expoentes. 9 menos 5 fica os 5 vezes 10 elevado a quarta segundos. Que seriam, até não comentei ali na parte anterior, né? 5 vezes 10 elevado a quarta. Vão ficar 4 zeros. Então, multiplicado aqui seria 50.000 segundos. Esses 50.000 segundos, escrito de uma maneira mais resumida, é 5 vezes 10 elevado a quarta segundos, que é o que a gente já tinha visto, que dava na alternativa A, 5 vezes 10 elevado a quarta. Beleza? Dessa maneira ficou mais rápida a resolução do teorema de Pitágoras, né? Agora, próxima questão, questão 19. Um escritório utiliza uma fragmentadora de papéis que corta em tiras muito finas documentos cujo conteúdo não se deseja tornar público. Suponha que a fragmentadora desse escritório só aceite uma folha por vez, sendo capaz de fazer sua função a uma velocidade de 3 metros por segundo. Sendo assim, para que um documento com 25 folhas seja fragmentado, levando em consideração que cada folha desse documento tem 30 centímetros, o tempo mínimo para realizar a completa fragmentação desse documento é de... Bom, então vamos lá.
Vamos começar fazendo aqui a anotação das informações importantes. Isso aqui é um detalhe que você precisa fazer já, até no momento que você está lendo o exercício, você já vai grifando. Então, a velocidade é de 3 metros por minuto. E ele quer saber quanto tempo eu vou gastar para fragmentar essas folhas. Sendo assim, para que um documento de 25 folhas seja fragmentado. Então, são 25 folhas que eu vou fragmentar. E ele diz que cada folha tem 30 centímetros. E ele quer saber o tempo. Esta é a pergunta. Então, vamos anotar essas informações aqui. Então, a velocidade é de 3 metros por segundo. A cada 3 metros a cada segundo. Agora a gente precisa saber quantos metros nós temos de folha ou quantos centímetros. Eu vou optar em transformar isso aqui, ó, em vez de metros, eu vou transformar ele em centímetros. Quanto seria 3 metros em centímetros? Cada centímetro tem, aliás, cada metro tem 100 centímetros. Com isso, aqui eu vou fazer vezes 100, né? Porque é 1 para 100, e eu vou ficar com 300 centímetros a cada segundo. Então, é uma opção de fazer. Bom, agora eu preciso ver quantos centímetros, já que são 300 centímetros a cada segundo, eu preciso saber quantos centímetros de folha eu tenho. Que informação nós temos aqui? São 25 folhas e cada uma delas tem 30 centímetros. Eu vou fazer essa multiplicação para ver quantos centímetros eu tenho no total. Então, eu vou ficar com 750 centímetros de folha. E agora é só a gente fazer a divisão. Como são, aliás, talvez podia até fazer simplesmente por soma, né? Um negócio bem simples aqui seria 300 centímetros a 1 minuto. Mais 300 centímetros, 1 minuto. Eu já tenho 600 centímetros e já levaria 2 minutos. Como ainda falta para chegar no 750, eu teria que colocar mais 150. 150 é a metade de 300, então seria meio minuto. Aqui totalizaria 750 centímetros em 2 minutos e meio. Ou a gente poderia ter feito simplesmente a divisão aqui, ó, 750 divididos por 300, para ver quanto vai dar. Então, dividido por 300 dá 2, que daria 600, subtrai, sobra 150. Daí 150 é menor que 300, põe uma vírgula e acrescenta um zero. Então, vai ficar 5 vezes 300, 1.500, e aí sobrou 0. Então, isto significa que dá 2 minutos e meio. Então, ou fazendo assim, por esse raciocínio mais simples, ou com a divisão, nós temos 2 minutos e meio. Que significa, como aqui nas alternativas está em minutos e segundos, se 1 minuto tem 60 segundos, né? Vamos apagar aqui. 1 minuto tem 60 segundos, meio minuto, obviamente, vai ter 30 segundos. Então, isso aqui equivale a 2 minutos e 30 segundos. Esta é a resposta para esta questão. Ok? Alternativa, nesse caso aqui, então, alternativa C. Questão 27. O gráfico indica como varia a intensidade de uma força aplicada ininterruptamente sobre um corpo enquanto é realizado um deslocamento da mesma direção e no mesmo sentido das forças aplicadas. Na física, existe uma grandeza denominada trabalho. O trabalho de uma força
durante a realização de um deslocamento é determinado pelo produto entre essas duas grandezas quando ambas têm a mesma direção e sentido. E aqui está um gráfico para ser analisado, que demonstra aqui as forças. Considerando o gráfico dado, o trabalho total realizado no deslocamento de 8 metros em joules corresponde a... Bom, primeiro, a gente precisa saber aqui um pouquinho sobre física e ciências, né? No caso, para quem está no nono ano. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Então, esse trabalho aqui, o significado dele é o quanto de energia que ele é dada ou é tirada. Quantidade de energia. Quantidade de energia. Que ela é colocada ou ela é tirada. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos que analisar o gráfico. O que está sendo falado aqui? Que está sendo aplicado, vou pegar aqui para a gente marcar, está sendo aplicado 60 newtons de força, mas não é aplicado o tempo todo. Ele está aplicado aqui 60 newtons de força durante apenas 2 metros. Depois desses 2 metros, são aplicados, ó, vê por aqui, ó, são 40 newtons de força durante esse pedaço aqui, ó, que são mais 4 metros. Depois, são aplicados 20 newtons de força no deslocamento dos últimos 2 metros. Então, aqui a fórmula, ela mostra que eu tenho que fazer a multiplicação da força pelo deslocamento, mas não fala aqui, né, o que eu faço quando tenho forças diferentes. Então, como que é feito isso? A gente faz ele em partes. Então, nesse primeiro trecho, nós vamos fazer a multiplicação dos 60 newtons, só que ele foi utilizado durante 2 metros apenas. E aí a gente vai somar com a força que foi aplicada no deslocamento seguinte, que é de 40 newtons multiplicado aqui nesse intervalo aqui, ó, foram 4 segundos. Então eu tenho que, 4 segundos não, 4 metros. Vai ser multiplicada por 4 metros. Ele aplicou uma força de 40 newtons durante 4 metros. Depois no restante, que são os 20 newtons multiplicado pelo deslocamento. Nesse último deslocamento aqui foram mais 2 metros. Então multiplico por 2. Isso aqui vai me dar o total do trabalho. Só que eu tenho que fazer as multiplicações separadas. 2 vezes 60, então 120. 4 vezes 40, 160 joules. E 2 vezes 20, 40 joules. Joules é a unidade de medida que é dada para o trabalho, né? Que é a multiplicação dessas duas grandezas, força e deslocamento. Então, fazendo a soma aqui, 120, 160 e 40, nós temos 320 joules de trabalho total. Então, aqui seria a resposta D. Aqui o que mais ou menos significa essa força? Imagina que tem lá alguma coisa que está sendo empurrada, imagina um bloco lá de uma mesa que está sendo empurrada. Nesse primeiro trecho aqui está sendo aplicada uma força de 60 newtons e ela vai andar durante 2 metros. Depois desses 2 metros aqui que ela passa, vamos dizer que a pessoa cansou, daí ela vai diminuir a força, vai para 40 newtons. Daí empurra isso aqui durante mais 4 metros. E depois tem lá a mesa, o cara cansou mais um pouco e a força é de 20 newtons que ele vai aplicar, só que ele aplica isso em 2 metros apenas. Então, aqui nesse primeiro pedaço gerou
aquela força ali, né, aquele trabalho. Aqui gerou um outro trabalho. E no último pedaço lá, gerou um outro trabalho diferente. Então aqui gerou 120. No trecho de 4 metros gerou 160 joules. E no último pedaço lá, gerou 40 joules. A soma de tudo isso aqui deu os 320 joules totais desse trabalho. Eu vou deixar um link na descrição aqui de uma videoaula que eu achei bem legal sobre o trabalho, e aí vocês dão uma olhada aí, ok? Questão 34. Um estudante avaliou o tempo diário de uso do chuveiro em sua casa no decorrer de 30 dias consecutivos, que permitiu a construção do quadro a seguir. Sabendo que o chuveiro de sua casa tem potência de 2.800 watts, o estudante calculou que no período avaliado o consumo de energia em sua casa devido ao uso do chuveiro foi de aproximadamente, e a resposta está em quilowatts. Então aqui as respostas todas estão em quilowatts. Bom, mas antes vamos para a resolução. Qual é a ideia de funcionamento aqui desses quilowatts? Primeira coisa, para eu saber o consumo, eu preciso saber como é que é feito o consumo. O consumo é baseado na potência dos aparelhos. Qualquer aparelho que a gente compre, ele vem lá indicado qual é a potência dele. Então, secador de cabelo, chuveiro, que são umas coisas que gastam mais energia, então sempre vem bem frisado lá. Todos os aparelhos têm a potência. Então, neste caso aqui, ó, nós temos esta potência, 2.800 watts. Agora, qual é o significado desse 2.800 watts? Isso aqui são 2.800 watts se ele ficar uma hora ligado, certo? Então, 2.800 por hora. Aí, então, eu preciso saber quantas horas ficou ligado o aparelho em questão. Então, para a gente saber isso, nós vamos ter que fazer a soma desses valores. 20 mais 15 do pai, mais 20 da irmã, mais 5 do irmão e mais 30 dele próprio. Isso resultou em 90 minutos. Quanto é 90? Como a gente está precisando em hora, a gente precisa fazer essa transformação para horas. Quanto é 90 minutos? Nós poderíamos pegar e dividir, né? Como cada hora tem 60 minutos, nós poderíamos dividir 90 por 60 para ver quantas horas vão dar. Então, isso aqui vai dar 1, daí 60, subtrai, sobra 30. Então, significaria aqui já dizer que eu tenho 1 hora e sobraram ainda 30 minutos. O que já daria para a gente entender que é 1 hora e meia. Mas vou continuar dividindo aqui. 30 não dá para dividir, põe uma vírgula, acrescenta um zero. 300 dividido por 60 dá 5. Daí subtrai, então resta o zero. Significa dizer que esses 90 minutos representam 1 hora e meia. Só que isso é tempo diário. Então eu tenho aqui diário. Eu vou ter uma utilização de chuveiro de 1 hora e meia por dia. Então, o que nós temos que fazer aqui? A gente vai calcular, tanto faz a ordem aqui porque são multiplicações, mas nós poderíamos fazer a seguinte multiplicação. 2.800 watts multiplicado por 1 hora e meia. Se eu multiplicar 2.800 por 1,5, vai dar 4.200 watts. Só que isso aqui é em um dia. Como eu quero saber o consumo para um mês aqui, ele está dizendo que ele quer saber quanto que vai dar a conta de luz, né, o consumo de sua casa, então são 30 dias. Então a gente vai multiplicar esse valor aqui por 30 dias. Multiplicando isso aqui por 30 dias, nós vamos chegar ao número de 126.000 watts. Só que a resposta, ela não está em watts.
Aliás, ela está em quilowatts, né? E o que é esse quilo? O quilo, né, ele significa 1000. Toda vez que a gente encontra o K aí, significa que é 1000. No Instagram aí estava muito comum o pessoal dizer lá que a pessoa tem lá 26k seguidores. O que é 26k seguidores? Seria 26 vezes 1000, obviamente dá 26.000 seguidores, certo? Aliás, aqui não tem esse K não. 26.000 seguidores. Então, como é que eu faço para transformar? Vou fazer de uma maneira bem simples aqui. Esse 126.000 eu vou separar. Vai ficar 126 vezes 1000. E esse 1000 eu vou transformar ele em K, né? Então, vai ficar 126 quilowatts por hora, que daria aproximadamente o 125 aqui, como está aproximadamente aqui. Então, chegaríamos na resposta correta, que é a resposta C. Ok? Questão 36. No município de São Paulo, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, existem 12 milhões de habitantes e, segundo o repositório de dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no mesmo município existem 9 milhões de eleitores registrados. Nessas condições, pode-se afirmar que, no município de São Paulo, para cada 3 eleitores registrados, existem 75 habitantes, 40 habitantes, 30 habitantes, 4 habitantes ou 3 habitantes. Então, para cada 3 eleitores, existem 75, essas opções aqui. Então, aqui ele quer saber a relação que existe entre o número de eleitores registrados, o número de eleitores registrados em relação aos 12 milhões de habitantes. Então, ele quer saber a quantidade de habitantes. Então, isso aqui nós vamos utilizar simplesmente uma proporção. Na proporção, a gente faz a divisão entre esses valores. Como eu quero saber o número de registrados em relação ao de habitantes, nós vamos colocar o número de registrados em cima, que é 9 milhões. 9 milhões. E vou dividir isso pelos 12 milhões. Sempre quando eu quero saber quanto que um número representa em relação ao outro, eu faço essa divisão dos valores. Por exemplo, vou pegar uma situação mais simples aqui. Quanto que o 5 é em relação ao 10? O 5, ele não é metade? Que equivale a 50%, né? Metade. Meio, né? Ele equivale a meio, metade do 10. Se eu fizer essa divisão, 5 por 10, dá para fazer uma simplificação, por 5 por 5 dá 1 sobre 2. Isso já dá para eu ver que o 5 é a metade, do 10. Ou, né, se eu dividir aqui o 1 sobre 2, ele daria 0,5. Se eu fizer vezes 100, isso aqui vira 50%. Então, eu posso fazer a divisão entre eles. Então, agora eu vou simplificar aqui, essa quantidade zero, né? Divide aqui, é como se eu dividisse por 1 milhão em cima e embaixo, né? Corta 3 zeros, 3 zeros, 6 zeros, corta com 6 zeros. Sobrou só 9 em 12. Significa o que isso aqui? Que a cada 9 habitantes registrados, eu tenho 12 habitantes. Se eu simplificar mais uma vez por 3, dividido por 3, e dividir aqui embaixo por 3, eu vou ficar em cima com 3 e embaixo com 4. E aí já chegamos naquilo que a gente queria. Ele disse aqui, ele quer saber para cada 3 eleitores registrados. O que é esse 3? Os registrados não são esses que estão em cima? Então, qual é o significado disso? Que para cada 3 registrados, eu tenho 4 habitantes.
ok? Para cada 3 pessoas registradas, são 4 habitantes. Então, alternativa D, como está aqui, ó. Questão 40. Bom, antes da gente começar aqui, uma dica, né? Dá um pause no vídeo, olha a questão, tenta resolver e depois você vê a minha resolução para você ver se você acertou. Todas as questões aí do vídeo, procura fazer isso. Dá o pause, resolve ela e depois você vê a minha resolução. Vamos seguir em frente, começando pela leitura. Em uma zona eleitoral, há 6 sessões e cada uma com uma urna eletrônica. Considere que o tempo médio que uma pessoa leva no processo de votação é de 3 minutos. E cada sessão atende o mesmo número de pessoas. Admita ainda que compareceram para votar 450 eleitores nessa zona eleitoral. Assinale a alternativa que apresenta o tempo mínimo e necessário para que todo o processo de votação seja finalizado nessa zona eleitoral. Primeiro, não sei se você sabe como funciona a zona eleitoral, né? Então, mas aqui nós temos lá uma zona eleitoral, como se fosse uma escola, e lá tem 6 sessões. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E ele falou que no total aqui são 450 eleitores. E que aqui, ó, cada sessão atende o mesmo número de pessoas, ou seja, são 450 pessoas dividido em 6 sessões. A gente fazendo a divisão dessas 6 sessões, vão dar 75 pessoas para cada sessão. Então aqui vai ser 75 para cada. Então você tem 75 aqui, 75 em cada uma. Beleza? Isso aqui só para você entender a ideia. Aliás, isso é fundamental na resolução de exercício. Você tem que entender como a coisa funciona para você saber que cálculo que você vai utilizar. Bom, se cada pessoa leva 3 minutos para votar, então, para eu saber o tempo máximo, eu vou pegar, essas pessoas vão ser distribuídas por cada sessão, é só eu ver o quanto tempo vai levar para essas 75 pessoas votarem. E as outras também vão ser tempo igual, elas vão começar no mesmo horário e vão terminar no mesmo horário. Por exemplo, vamos dizer que começa às 8 da manhã a votação e termina lá no final da tarde às 17 horas. Então, o que eu tenho que fazer? Vou pegar essas 75 pessoas e vou multiplicar ela por 3 minutos de cada pessoa. Fazendo essa multiplicação, a gente fica com 225, o quê? 225 minutos. Então, eram 75 pessoas, 3 minutos cada uma, eu vou ter 225 minutos. Bom, e agora para eu descobrir o tempo total? É só transformar em horas, porque aqui está em horas, ou você procurar pela alternativa e transformar em minutos. Mas eu vou fazer o contrário, eu vou pegar o 225 minutos e vou dividir ele por 60 para ver quantas horas dão. Então, dividido aqui por 60, vai dar 3 e vai dar 180 aqui. Fazendo a subtração, sobra 45. Se aqui é 225 minutos, sobra dos 45 minutos. E esses 3 aqui são 3 horas, porque a cada 60 minutos vira 1 hora. Então, a resposta aqui para nós seriam 3 horas e 45 minutos. O que nós temos aqui na alternativa B. Ok? Questão 44. Aproveita aí, dá um pause, faz a leitura do exercício, tenta resolver e aí você acompanha a resolução que eu vou fazer aqui com você. Sem dispor de uma trena de comprimento suficiente, um pedreiro determinou a medida do desnível D de um terreno valendo-se da propriedade da propagação retilínea da luz. Observou que em um determinado momento do dia, o muro vertical de 1,5 m de altura, construído na parte alta do terreno, projetava uma sombra de 0,4 metros sobre a parte superior do terreno, que era plana e horizontal.
No mesmo instante, o desnível do terreno projetava sobre a parte mais baixa, igualmente horizontal, uma sombra de 1,6 metros conforme a figura. Com suas observações, foi capaz de deduzir corretamente que o desnível do terreno era D. Ele quer saber quantos metros é o desnível, que é este D aqui que ele quer saber. E, bom, o muro que ele tem aqui, né? Tá o desenho que foi feito para ilustrar, ajudou bem já o desenho pronto, né? Ele dá uma sombra de 0,4 e o desnível dá uma sombra de 1,6. Bom, repare que aqui nós temos dois triângulos e então o pré-requisito aqui, o que nós teríamos que saber para resolver isso era semelhança de triângulos e razão em proporção. Então qual que vai ser a lógica aqui de funcionamento? À medida que eu tenho aqui um muro que ele disse que tem 1,5 metro. Esse muro tem 1,5 metro. Então, vamos anotar aqui 1,5 metro de muro gera uma sombra de 0,4 metros para a gente. O desnível D, eu não sei a altura disso aqui, naquele mesmo momento gera uma sombra de 1,6. Aí ele frisou aqui, né, que os raios do Sol são paralelos, aqui são retos e paralelos, então por isso que eu tenho dois triângulos semelhantes, né? Com certeza esse ângulo é igual a esse ângulo e esse ângulo é igual a esse ângulo, permitindo dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer como se fosse até uma regra de 3, né? À medida que o D está para 1,6, ao mesmo tempo que o 1,5 está para o 0,4. Vamos dizer, o D projeta uma sombra de 1,6. Então, o D está para 1,6, assim como o 1,5 está para 0,4. Eu só posso dizer isso porque esses triângulos são semelhantes. Então, o assunto aqui que você deveria estudar seria semelhança de triângulos. Semelhança de triângulos. Esse é o assunto que você devia procurar para estudar sobre esse assunto. Então, e agora como é que a gente realiza esse cálculo? Eu comecei pelo D aqui para ficar mais fácil de encontrar, porque eu quero encontrar o valor do D, né? Então, este número aqui que está dividindo, eu simplesmente vou passar para lá multiplicando. Então, eu vou ficar lá com D igual a 1,6 vezes 1,5, tudo isso dividido por 0,4. Bom, agora tem gente que sempre quer fazer a multiplicação aqui primeiro. Como eu vou fazer a simplificação, eu vou dividir, ó, porque esse 1,6 dá para dividir por 0,4, dá uma divisão exata. Se a gente dividir 1,6 por 0,4, até aproveitando para falar aqui, né? Divisão, método de divisão, né? Um dos métodos mais conhecidos da divisão, com números decimais. Você iguala as casas depois da vírgula, que já está igual, ó, uma casa para cada um, e aí a gente tira a vírgula. Ou, como alguns professores gostam de ensinar, eu multiplico aqui por 10 e multiplico aqui por 10 também. Então, nós ficaríamos com 16 dividido por 0,4, ou 16 dividido por 4, que facilmente a gente percebe que dá 4. Então, aqui vai dar 4, e 4 vezes 1,5 dá 6. Então, significa que a altura D do desnível aqui tem 6 metros e é a alternativa A. Ok? Questão 47. Na questão 47, nós temos aqui um texto que é para 47, 48 e 49. Vamos fazer a leitura dele primeiro. O prêmio Nobel foi criado por Alfred Nobel, ou Nobel, que deixou em testamento parte de sua fortuna para que fosse usada na criação de uma fundação a fim de premiar pessoas que prestassem grande serviço à humanidade. Em 2017, a Fundação Nobel aumentou o valor do prêmio em 12%, atingindo o valor de 9 milhões de coroas suecas,
para cada uma das modalidades de premiação. Além do prêmio em dinheiro, os vencedores do Nobel recebem uma medalha de ouro de forma circular de 66 milímetros de diâmetro e um diploma. Então, novamente lembrando aqui para 47, faça a leitura, tenta resolver e aí depois você continua vendo o vídeo aqui para ver a resolução que eu fiz. Seguindo em frente, considerando y o valor do prêmio em 2017 e x o valor do prêmio em 2016, assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre os dois valores. Bom, a maioria das pessoas acaba resolvendo porcentagem por regra de 3. Eu vou mostrar aqui uma maneira que ajuda principalmente em questões como essa. Então, se o aumento foi de 12%, né? Então, houve um aumento. Opa, ficou muito feio aqui. Houve um aumento de 12% e passou atingindo o valor de 9 milhões. E passou a valer, né? Passou para 9 milhões de coroas suecas. Bom, beleza. Aqui o que ele falou em relação aos valores aqui, ó. Y é o... Opa! Isso aqui que eu queria. Y é o valor do prêmio em 2017 e X é o valor em 16. Então, vamos anotar isso aqui. Y é o valor em 2017 e X o valor equivalente em 2016. Como é que eu monto dele, que é uma alternativa que representa essa relação entre esses dois valores? Então, é uma relação de porcentagem. Então, a primeira coisa que eu vou te mostrar aqui é falar de uma maneira mais rápida de fazer porcentagem. Então, quando a gente tem um aumento, significa que eu tenho o valor original, que ele não falou aqui para nós, e esse valor seria o 100%. E quando a gente acrescenta um pedacinho aqui, ó, esse valor é o aumento, que nesse caso ele falou aqui que era 12%. Então, no final da história, com quantos por cento eu fico se eu juntar o 100 com mais o 12? Eu fico com 112%. E como é que eu posso, então, fazer um cálculo para um aumento de 12%? De 12%? Eu vou fazer, simplesmente, você pega o valor que você quer calcular e multiplica ele por 112%. E aí a gente vai ter o valor aumentado. E lembrando também que 112% é 112 dividido por 100. E 112 dividido por 100 é a mesma coisa que 1,12. Então, eu poderia fazer o cálculo simplesmente assim, pegar o valor que eu quero aumentar e multiplicar ele por 1,12. Esse 1 aqui é do 100% e esse 12 é do aumento de 12%. Então, aqui também já fica uma dica de um assunto para você estudar, que é a famosa porcentagem, né? Porcentagem. Pode estudar isso aqui, que com certeza vai ter algumas questões envolvendo isso. Bom, e agora, como é que a gente finaliza esse cálculo? Para encontrar o valor de 2017, eu vou chamar de y. Então, o valor de 2017 será igual ao valor de 2016, que é o x, multiplicado por quanto? Pelo exemplo que eu dei aqui, que é 1,12. Ou, como está na alternativa ali, 1,12 vezes x. Essa é a função que vai me dar o aumento do valor do prêmio. E isso aqui está na alternativa B de bola. Então, esta é a alternativa correta. Então, alternativa B para esse caso. Questão 48. Ela é ainda baseada no mesmo texto.
E lembre de dar um pause e tentar resolver ela sozinha, e depois você acompanha a minha resolução. Então vamos lá para a resolução aqui dessa questão. Com base nas informações contidas no texto e assumindo que em 2016 uma coroa sueca era equivalente a 42 centavos de real, pode-se afirmar que o valor aproximado do prêmio Nobel para cada modalidade da premiação em 2016 era em milhões de reais cerca de. Bom, então para resolver essa questão eu vou utilizar a função que ele deu no exercício anterior. Então, tome cuidado aqui que ele está querendo descobrir o valor em 2016. O 9 milhões ele é o valor em 2017. Em relação à questão anterior, ele disse para nós lá que o valor de 2017 vai ser o valor de 2016 acrescentado de 12%. E lá a gente viu que quando você quer acrescentar 12%, é só multiplicar por 112%. E esse 112% aqui a gente viu que pode ser escrito 1,12. Por isso que a função ficou. Como o y, né? Aqui era o 2017, era o y. O 2016 era o x. E a gente ficou com uma função parecida com isso aqui. O valor de 2017 vai pegar o valor de 2016 e multiplicar por 1,12. Aí, esse 2017 é o valor em milhões. Só que em vez de escrever 9 milhões, eu simplesmente vou trocar esse valor aqui por 9. Porque é 9 milhões e a resposta já está em milhões. Não preciso acrescentar os 6 zeros. O x é o valor que eu vou descobrir. E aqui está o 1,12. Agora nós vamos usar os conceitos básicos de equação. Aquilo que está multiplicando passa dividindo. Então nós vamos ficar com 9 dividido por 1,12. Isto é igual a x. Fazendo a divisão, nós teremos que vai dar 8,035 e mais algumas casas decimais aqui, 7, 1, 4. Mas eu vou utilizar apenas essas 3 casas. Então o valor antes do aumento era de 8 milhões e alguma coisinha. Esse valor de 8 milhões aqui que ele quer saber quanto que ele vale em real. Para saber o quanto ele vale em real, é só pegar esses 8 milhões e 35 e multiplicar pelo valor do real naquele momento, em relação, né, a comparação aqui para o real, que era de 0,42, o câmbio nesse momento. Fazendo esta multiplicação aqui, que eu não vou fazer detalhado, já vou colocar o resultado, vai dar 3,37,47. Fazendo essa multiplicação aqui aproximadamente, né? Que aqui tinha mais casas decimais. Então, a gente teria que ver qual é a aproximação, né? Então, aqui eu multipliquei, peguei o valor inteiro na calculadora, né? E já fiz, ele deu aproximadamente isso. A gente teria que se virar na hora da prova e fazer na mão mesmo, né? Então, este valor aqui é mais próximo de qual desses valores que estão aqui? Está bem próximo do A e do B, mas ele está mais próximo de quem? Obviamente que ele está mais próximo do item A. Então, teria que fazer com bastante cuidado esse cálculo aqui. Então, a alternativa correta, alternativa A. Última questão envolvendo matemática aí, 49. Então, vamos fazer aquele esquema que eu te falei, dá um pause aí, tenta resolver o exercício e agora eu vou fazer a resolução para você. Um vencedor do Prêmio Nobel deseja encomendar a construção de uma caixa para acomodar a medalha que recebeu como parte da premiação. A caixa terá a forma de um paralelepípedo de base quadrada, sobre a qual sabe-se que a medida do lado da base é 4 milímetros maior do que o diâmetro da medalha. O volume total é igual a 147 centímetros cúbicos. O material do qual a caixa será feita tem espessura desprezível, ou seja, não vai contar a parede ali da caixa. Bom, então, lá no texto, ele fala que
a medalha vai ser circular e o diâmetro dela é de 66 milímetros. Então, lembrando que essa questão ela é referente àquela questão anterior que tinha o texto lá, né? Então, ele fala que a medalha tinha 66 milímetros de diâmetro. A caixa, essa medalha ela vai ter que entrar aqui dentro dessa caixa. E aí ele falou também, aqui agora, que aqui nós teremos uma sobra de 4 milímetros, ó, na medida do lado da base, 4 milímetros maior do que o diâmetro da medalha. Aliás, na verdade não é só desse lado, né? É juntando os dois aqui, provavelmente, né? Vai ficar no meinho, ficaria 2 para cada lado. 2 milímetros aqui, 2 milímetros aqui. Então, se a medalha tem 66 milímetros, eu vou ter que acrescentar mais 4 milímetros, que daria então 70 milímetros, que vai ter que ser o lado da caixa. Então a caixa vai ter 70 milímetros aqui, 70 milímetros aqui. Daí a pergunta é a altura, que eu vou chamar de H. Então nós vamos ter que descobrir essa altura aqui. Para a gente descobrir alguma coisa, a gente tem que ter uma informação, uma coisa concreta. O que ele me deu de concreto aqui? Ele falou que o volume é 147 centímetros cúbicos. E aqui as unidades que nós temos estão em milímetros. Então eu vou escrever essa informação aqui em cima. O volume é equivalente a 147, só que aqui nós temos centímetros cúbicos. E isso aqui está em milímetros. Então nós temos que fazer a transformação dessa medida para tudo para centímetros. Então eu gosto de usar aquela reguinha. Então metro, decímetro, centímetro e milímetro. Esse esquema aqui de transformação de unidades de medida também é muito importante. Procura uma videoaula aí sobre esse assunto e tenta pegar a manha. Tem alguns professores que gostam de ensinar lá fazendo multiplicações por 10, por 100, por 1000 ou divisões por 10, por 100, por 1000. Eu prefiro usar essa reguinha aqui. Como é que funciona a reguinha? Eu vou colocar aqui a medida, ó, 70 milímetros. Eu começo pelo zero aqui, ele encaixa, ó, 70 milímetros. É como se a vírgula estivesse aqui, ó, 70 milímetros. E para transformar isso para centímetros, é só você tirar a vírgula daqui e mudar para a unidade que você quer, que no caso aqui é centímetros. Então, 70 milímetros é a mesma coisa que 7 centímetros. Então, nós vamos ter que fazer a conta com 7 centímetros. Bom, mas e agora? Qual é a fórmula para encontrar o volume de um paralelepípedo? Bom, até o 9º ano, normalmente a moçada ensina assim, ó, né? Os professores ensinam assim. Um lado vezes o outro vezes a altura. Largura, comprimento vezes altura. Esse largura vezes comprimento seria o que a gente chama de área da base. Então, é a área da base multiplicada pela altura, que eu chamei de H, e isso é igual a 147. Ou, como, né, muitos professores ensinam, ali um lado da base, né, que é 7 centímetros, tem que usar em centímetros, 7 vezes 7, que é a área do quadrado, né? Um lado vezes o outro, vai dar 7 vezes 7, vezes o H que eu não sei. Isso é igual a 147. 7 vezes 7, 49, multiplicado pelo H, e 147. Passa dividindo, né? O 49 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e nós vamos ter 147 dividido por 49. Então, essa altura resulta em 3 centímetros, que é o que nós temos na alternativa C, né? Beleza? Finalizamos assim, então, a resolução do vestibulinho do primeiro semestre de 2019. Logo, logo vou estar postando aí da resolução dos anos anteriores, né? 2018, primeiro, segundo semestre e assim por diante. Mas vamos lá. Se você gostou aí desse vídeo, lembre de dar um joinha aí pra gente, clica no
curtir, compartilhar, compartilhe com seus colegas, tudo que você possa fazer para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. O intuito disso aqui é somente ajudar aqueles que estão a fim de se preparar para o vestibulinho da ETEC e consiga, né? Estou torcendo aqui que você realmente consiga fazer valer o seu esforço e consiga uma vaguinha lá na ETEC para estudar com a gente. Beleza? Até mais. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, comenta aí para mim nos comentários aí. Coloca aí gostou ou gostei, né? Ou coloca um comentário aí sobre aquilo que você mais gostou. Se por acaso você não gostou de alguma coisa, comenta aí também aquilo que você acha que dá para melhorar. Que logo em seguida eu vou fazer vídeos das provas dos outros semestres e aí eu posso tentar melhorar, né? Aproveita para dar um like aí no vídeo, se inscreve no canal e também aproveita para seguir a gente no Instagram. Por lá você vai receber os avisos que os próximos vídeos estão chegando. Valeu, obrigado!